Bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal de oração. Eu me chamo Karen. A nossa meditação de hoje está falando assim: um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, verso 16. Um garoto estava apacentando as ovelhas de seu pai, não muito longe dali, do outro lado de um pequeno vale. Outro garoto vizinho estava também apacentando as ovelhas do pai. Os rapazes eram bons amigos com frequência. Eles conversavam através do vale que os separava. Um dia, uma forte tempestade caiu repentinamente e os rapazes, com as ovelhas, se refugiaram embaixo da saliência de uma rocha. Quando a tormenta passou e chegou a hora de voltarem para casa, os garotos enfrentaram um problema. As ovelhas estavam misturadas e eles não sabiam como separá-las. Algumas eles conheciam, mas não tinham certeza quanto a outras. Finalmente, desesperados e com medo de serem repreendidos, eles começaram a caminhar para casa, cada um por um caminho diferente. E então, o que aconteceu? As ovelhas se separaram, cada um seguindo o seu pastor. Hoje, as ovelhas de Deus se acham misturadas e espalhadas por muitas nações, tribos e línguas na Babilônia mística, e muitas se acham isoladas sem terem laços com algum grupo organizado. Mas o Salvador conhece a todas, e quando chegar ao momento de ir para casa, elas ouvirão a sua voz e o seguirão. O chamado de Cristo será: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Deus sempre teve um povo em Babilônia, homens e mulheres tementes a Deus. Às vezes vivem numa sociedade corrupta para que não se envolvam nos seus pecados e, consequentemente, no seu castigo. Eles deverão deixar a companhia de gente perversa. Antes que a casa caia, é melhor que seus moradores saiam dela para salvar a vida. No passado remoto, o povo de Deus ouviu o chamado divino para se retirar da Babilônia, literal, e retornar para Jerusalém. Ver Isaías, capítulo 48, verso 20. Jeremias, capítulo 50, verso 8. Jeremias, capítulo 51, verso 6. E 40 ao 45. Antes de se encerrar o tempo de graça, o povo de Deus deverá também abandonar a Babilônia espiritual e se unir ao remanescente, aos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Então haverá um rebanho e um pastor, que é Cristo e não o líder de uma igreja. Bom, espero que vocês entenderam aqui a meditação de hoje e que vocês possam refletirem. A nossa próxima meditação vai falar assim: o último dia de Ulício,
certo? Que Deus abençoe a todos vocês.